A história completa de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram dois importantes missionários cristãos que pregaram o evangelho em várias regiões do Império Romano no primeiro século. Eles enfrentaram muitas dificuldades, perseguições e milagres em sua jornada de fé. Paulo era originalmente chamado de Saulo e era um judeu da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje Turquia. Ele era um fariseu zeloso e perseguidor dos cristãos, até que teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco, que mudou sua vida. Ele se converteu ao cristianismo e recebeu chamado para ser apóstolo dos gentios, não judeus. Ele fez 3 grandes viagens missionárias pelo mundo antigo, fundando igrejas e ensinando a palavra de Deus. Ele também escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Ele morreu como mártir em Roma, provavelmente entre os anos 64 e 67 d.C., durante a perseguição do imperador Nero. Não se sabe ao certo se ele era casado ou tinha filhos, mas ele se considerava pai espiritual de muitos cristãos. Atos 9, 1 ao 22, Atos 13, 9, Gálatas 1, 13 ao 24, Filipenses 3, 4 ao 11, 2 Timóteo 4, 6 ao 8. Silas era um judeu cristão que pertencia à Igreja de Jerusalém. Ele era um profeta e um líder respeitado entre os irmãos. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na missão de levar a decisão do Concílio de Jerusalém sobre a questão da circuncisão dos gentios convertidos. Depois, ele se tornou companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária, substituindo Barnabé. Ele também participou da terceira viagem missionária de Paulo, mas depois se separou dele para ficar com Pedro em Babilônia. Hoje Iraque, ele também é mencionado como coautor das cartas aos Tessalonicenses e a Pedro. Não se sabe quando ou como ele morreu, nem se ele tinha família. Atos 15, 22 ao 40, Atos 16, 19 ao 40, Atos 17, 1 ao 15, Atos 18, 5, 2 Coríntios 1, 19, 1 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 1 Pedro 5, 12. Barnabé era um judeu da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, que se tornou cristão. Seu nome era José, mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação. Barnabé era um membro valioso da igreja. Além de encorajador, Barnabé era muito generoso. Ele vendeu um terreno, que era seu, e deu o dinheiro todo à igreja, como oferta. Atos dos Apóstolos 4, 36 e 37. Mais tarde, quando a igreja de Antioquia juntou uma oferta para os crentes pobres na Judeia, eles confiaram o dinheiro a Barnabé. Barnabé teve uma contribuição significativa no ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 9, 27 ele apresentou e recomendou Saulo de Tarso aos apóstolos. Quando este retornou a Jerusalém no 3º ano após a sua conversão, os cristãos de Jerusalém estavam desconfiados sobre Saulo. Muitos achavam que ele era um espia. Então Barnabé convenceu-os que Saulo era um cristão verdadeiro. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, após algum tempo de trabalho, ele viu a necessidade de auxílio naquela obra. Logo, ele chamou Paulo para o ajudar. Depois dessa missão, Deus chamou Barnabé e Paulo para uma grande viagem missionária, começando em sua terra natal de Chipre. Barnabé e Paulo viajaram por vários territórios, pregando o evangelho, fazendo milagres e estabelecendo igrejas. Muitas pessoas se converteram, mas eles também enfrentaram muita perseguição e em alguns lugares quase foram mortos. Terminada a missão, Barnabé e Paulo voltaram para Antioquia. Lá eles entraram em conflito com cristãos judeus que queriam impor a lei de Moisés sobre os outros cristãos. Os dois foram escolhidos para irem a Jerusalém para conversar com a liderança da igreja sobre o assunto. Atos dos Apóstolos 15, 1 e 2, quando Barnabé e Paulo contaram sobre tudo que Deus tinha feito entre os cristãos, gentios, não judeus, sem a lei de Moisés. Todos os líderes da igreja concordaram que não era mais necessário obedecer a todas as João Marcos, e isso rompeu a equipe. Paulo seguiu em mais uma viagem por vários territórios, mas Barnabé levou João Marcos novamente para o Chipre. Regras do judaísmo. Essa notícia alegrou muito os cristãos de Antioquia, que eram quase todos gentios.
Barnabé também foi o mentor de seu primo João Marcos, que foi a pessoa que provavelmente escreveu o Evangelho de Marcos. Na sua viagem missionária, Barnabé e Paulo tinham levado João Marcos, mas ele tinha desistido a meio. Por isso, quando Barnabé sugeriu levá-lo em mais uma viagem missionária, Paulo discordou. Atos dos Apóstolos 15, 36 ao 38, Barnabé e Paulo brigaram por causa de um dos episódios mais marcantes da história de Paulo e Silas foi quando eles foram presos em Filipos, uma cidade da Macedônia, hoje Grécia. Eles estavam pregando o Evangelho e libertaram uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Os donos da moça, vendo que perderam a fonte de lucro, acusaram Paulo e Silas de perturbar a ordem pública e os levaram às autoridades romanas. Eles foram açoitados e lançados na prisão, com os pés presos no tronco, mas eles não se deixaram abater. E, à meia-noite, estavam orando e cantando louvores a Deus. De repente, houve um grande terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos os presos. O carcereiro, pensando que eles tinham fugido, quis se matar, mas Paulo o impediu e lhe pregou o Evangelho. Ele e toda a sua família creram em Jesus e foram batizados naquela mesma noite. No dia seguinte, as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas, mas eles exigiram um pedido de desculpas, pois eram cidadãos romanos e tinham sido tratados injustamente. Depois, eles foram à casa de Lídia, uma comerciante que os hospedou, e encorajaram os irmãos da igreja de Filipos. Em seguida, partiram para outras cidades. Atos 16, 16 ao 40. Paulo e Silas foram exemplos de fé, coragem e perseverança. Eles não se intimidaram diante das adversidades, mas confiaram em Deus e anunciaram a sua salvação. Eles também foram amigos fiéis e cooperadores na obra do Senhor. Eles nos ensinam a valorizar a comunhão, a oração e o louvor, mesmo nas situações mais difíceis. Eles também nos mostram que Deus pode fazer milagres e abrir portas onde parece não haver saída. A história de Paulo e Silas é uma inspiração para todos nós que queremos seguir a Jesus e cumprir a sua vontade. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.